palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu até ministrei em cima dessa palavra no Manhã de Paz desse mês, mas eu quero só pegar um versículo desse texto. Capítulo 16, verso 7, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu quero só refletir com você nessa frase que Deus está, nessa palavra que Deus está usando para falar com o profeta Samuel. Deus está advertindo Samuel, ou melhor dizendo, orientando Samuel para ir na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos a se tornar rei de Israel, que você sabe que vai ser Davi. E antes ainda de Samuel se levantar para ir, Deus está dando uma orientação. Não olhe para a aparência, não olhe para a altura. Por quê? Porque eu não olho como você vê, eu olho para o coração. Essa reflexão, essa palavra que Deus está dando para Samuel, ela traz para nós uma direção muito profunda. Primeiro porque revela um pouco o caráter de Deus. Revela um pouco a forma como Deus enxerga, a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, a maneira como Deus escolhe, né? Porque a gente está falando sobre vocação. Davi vai ser escolhido. Então, Deus está estabelecendo critérios de como ele vai escolher. E diante desses critérios, ele não vai olhar para a aparência, ele não vai olhar para a altura, ele vai olhar para o coração. Aí olha como o versículo diz. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ó, Deus está dizendo o seguinte, não olha para a altura, não olha para a aparência, não olha para a estatura. Isso aqui vai confrontar um pouco o raciocínio lógico de Samuel, porque ele vai sair para ungir um rei. Deus falou para Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vai até a casa de Jessé, porque um dos filhos eu tenho provido para ser rei. Um deles vai ser rei. Então Samuel já sabia que iria para a casa de Jessé ungir um dos filhos dele para ser rei. Só que agora Deus está dando uma orientação. Não olha para a estatura, não olha para a altura, não olha para o tamanho, porque eu não vejo como o homem vê. Isso confronta o pensamento lógico de Samuel. Por quê? Porque ele está saindo para ungir um homem que é rei. Para ungir um homem que vai se tornar rei. E quando você pensa em um rei, e quando você pensa em um líder, e quando você pensa em alguém para ser autoridade para a nação, você pensa como? Um homem que entende de guerra, um homem forte, um homem inteligente, com conhecimento, com sabedoria, alguém que consiga dar conta do recado. Alguém que tenha capacidade para desenvolver aquela função. E a função de rei naquela época era uma função militar também, era um soldado. Então o tamanho, querendo ou não, poderia influenciar. Tudo bem que o rei nem sempre estava na guerra, mas a maioria das vezes nessa época os reis participavam das batalhas, eles lutavam nas guerras. Eles lutavam na batalha. A não ser se o rei fosse muito velho, não tivesse idade para isso, né? Mas você vai ver, por exemplo, os reis fazendo parte das guerras. E Israel tinha histórico de líderes militares, né? Você vê que todos os juízes, a maioria deles lutaram. A maioria deles tinham força de guerra, tinham força na batalha. Eram homens que sabiam usar uma espada. Eude lutava muito bem com a mão esquerda. Sansão, um dos homens mais fortes que existia. Otiniel era um cara que era avançado em idade e lutava muito bem dentro da batalha. Entre eles, Gideão, sabe? Então, os reis, os líderes dessa época, a maioria das vezes eram homens que lutavam. O que Samuel vai pensar? Pô, é um cara alto, é um cara forte, é um cara que tem estatura. Mas o que adianta ele ser forte e não ter disposição para ser rei? Do que adianta ele ter estatura, ter tamanho, ter altura, mas não ter o desejo de Deus para ser rei? Davi pode não ter aparência de rei, Davi pode não ter tamanho de rei, Davi pode não ter a estética de rei, mas ele tem o coração para ser rei. Tanto tem o coração que Deus vai dizer o quê? Não te atente para a aparência, porque eu estou olhando para onde? Para o coração.
Eu quero um rei que tenha um coração de Davi. Tá pegando isso aqui? Eu quero um rei que tenha um coração daquele cara ali. Aquele cara, eu gostei do coração dele. É esse cara que eu quero. Às vezes Samuel poderia estar com a expectativa em outras coisas, em aparência, e Deus já falou, não te atente para a aparência, porque eu olho o coração. Só que na direção de Deus estava em colocar alguém que ele estava escolhendo o coração. E um coração disposto a lutar e a vencer batalhas pelo povo de Israel. Então, quando Deus for fazer alguma coisa e for escolher alguém, ele nunca escolhe mediante o fato da aparência e nem pela capacidade física, ele vê pela capacidade do coração. Porque tem gente que tem tamanho de rei, mas não tem caráter para ser rei. Tem gente que tem altura de rei, mas não tem essência para ser rei. Tem gente que tem estética de rei, mas não tem dignidade, nem coragem, nem valentia de rei. E Davi tinha coragem. Enfrentou urso, enfrentou leão para livrar a ovelha. Era pequeno, mas valente, valoroso. Perceba, na maioria das vezes Deus está mais preocupado com o interior do que o exterior. Deus quer saber o que tem dentro. Os homens estão preocupados em ver o que está por fora, mas Deus está preocupado em ver o que está dentro. O que tem dentro? Qual é a essência que ele carrega? Se a essência que ele carrega é uma essência pronta para ser rei, é essa que eu quero. Porque eu não quero um cara que tem aparência, mas não é rei, não tem força, não tem coragem, não tem ousadia, não tem coração. Percebe isso? Então Deus está dando um banho de ensino aqui em Samuel e também nós. Para de olhar para a aparência. Às vezes você só está preocupado com a aparência, só está preocupado com estética. Às vezes você vai casar e você fica só olhando para a aparência, eu só quero saber com a aparência. Cuidado com esse negócio, hein? Cuidado com esse negócio. De você colocar só os seus olhos na aparência e se decepcionar com o caráter. Ah, pastor, mas é hipocrisia, porque todo mundo olha para a aparência. Concordo com você que a aparência, ela tem o seu significado, não é? Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora ou abrir mão de olhar para a aparência e ficar somente com o interior. É um conjunto, eu concordo com você. Mas entre os valores desse conjunto, o que está por dentro vale muito mais do que está por fora. Até porque, com o tempo, tudo que está por fora vai ficar feio, vai envelhecer, vai cair. Mas o que está por dentro vai se manter. Vai ser a essência, vai ser o que você vai carregar para o resto da vida. Então, às vezes, você está julgando alguma coisa pela aparência. Ah, não vou namorar com ele, não vou casar com ele porque ele não tem boa aparência, não tem boa formosura. Cuidado com isso, olha para o interior primeiro. Olha para o coração. Olha primeiro o interior. Vê se dá para depois para mudar algumas coisas do lado de fora. O interior sempre vale mais a pena. Porque quem se impressiona somente com a aparência vai se decepcionar com o caráter. Por isso não entra numa situação de cabeça só por causa da aparência. Ah, porque tem dinheiro, ah, porque tem carro. Tem muita mulher que pensa hoje assim, homem também, não é só mulher não, homem também que pensa, ah não, eu vou por causa da aparência, eu vou porque ele tem dinheiro, eu vou por causa que ele tem fama, eu vou porque ela tem isso, eu vou porque ele possui isso, não, eu vou por causa disso. As curvas são de violão, cuidado, hein, que esse violão pode quebrar na tua cabeça, hein? Cuidado, minha filha, que você pode se arrepender com esse cara que você está falando que ele tem dinheiro, que tem fama, que tem... Cuidado com tudo isso. Por quê? Porque melhor é você avaliar o interior. É você avaliar o coração. E se vir tudo junto, se vir 100%, glória a Deus. Glória a Deus. Mas existem critérios que são bons, que valem a pena você avaliar. Da mesma forma, você não pode julgar uma porta pela aparência. Ah, será que foi Deus que abriu essa porta porque ela é pequena, porque eu não estou ganhando o que eu mereço? Às vezes ela é pequena, só que é a porta que Deus abriu no momento para suprir tua necessidade. E às vezes, através dessa porta que você está julgando pela aparência, Deus pode, dentro dela, te levar para uma porta maior, melhor, te dando mais capacidade e estabilidade financeira. Então não julga pela aparência, não.
Não fica olhando pela aparência, senão você vai se decepcionar muitas vezes. É engraçado que sempre quando eu leio desse texto, eu lembro um pouco da minha história, do meu testemunho, né? Inclusive, se você não ouviu nada ou não viu sobre o meu testemunho, sobre a minha história de vida, tem aqui no YouTube, quando a gente fez, quando completamos 400 mil inscritos, nós fizemos um vídeo falando sobre a minha história, né? E esse versículo me faz lembrar disso. Inclusive, você pode ver depois na playlist, procurando lá nos vídeos especiais a minha história e o meu testemunho. E esse versículo me faz lembrar do meu testemunho, me faz lembrar da minha história, quando ele fala, não atente para a aparência, né? Não atente, porque não atente para a estatura, para a altura, porque como eu prego desde muito pequeno, eu prego praticamente desde os meus 11, 12 anos, minha mãe disse que eu pregava até antes, né? Mas como sempre muito cedo pregando a palavra de Deus, muitas pessoas desprezaram no início o tamanho, desprezaram a altura, desprezaram a idade, desprezaram o tempo que eu estava vivendo. Então esse desprezo de aparência eu senti durante muito tempo, de idade, né? E é incrível como as pessoas têm a facilidade de julgar você por fora e não observam o teu coração. Porque às vezes por fora você poderia não ter tanta qualidade como eles queriam, mas o coração era um coração vivo, era um coração que queimava, era um coração que ardia, era um coração que o próprio Deus escolheu, né? Então a gente não pode ficar julgando as coisas pelo rótulo, julgando pelo tamanho, julgando pela altura, julgando, sabe? Porque Deus não olha para isso, cara. Deus olha para o coração. Não te atentes para a aparência, Samuel, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Olha o que Deus está falando. Eu rejeitei isso, eu não quero isso, eu não vou escolher alguém por causa do tamanho ou da altura. É Deus dizendo assim para Samuel, eu não vou escolher alguém porque o cara é alto, porque o cara é baixo, porque o cara tem... Não, Deus não escolhe por causa disso, Deus escolhe por causa do coração. E vou dizer mais, Deus não escolhe você por causa do teu talento. Deus escolhe por causa do coração. É porque ele canta, porque ele toca, porque ele prega. Tem gente que canta muito bem, mas Deus prefere usar o outro cara que não canta nem tão bem, mas o Senhor usa com um propósito. Percebe? Porque Deus olha para onde? Para o coração. O Senhor havia rejeitado essa consciência de olhar por fora, a estética, a aparência, o tamanho. Deus rejeitou isso. Deus não quer isso. Eu não quero o grande. Para essa função eu não quero um cara que sabe, que tem capacidade, um cara que tem histórico. Não, eu quero Davi. Por quê? Ele é pequeno, mas tem coração. Eu quero o coração de Davi. Eu estou olhando para o coração dele. Deus deixa claro que a escolha dele não foi mediante ao tamanho, não foi mediante à altura, mas foi mediante ao coração de Davi. Aí o versículo segue dizendo, porque o Senhor não vê como o homem vê. E glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso de ler. O Senhor não vê como o homem vê. A percepção de Deus em relação aos homens é diferente. A maneira como eu vejo você e a forma como Deus te vê é totalmente diferente. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque eu posso te julgar e ser injusto no meu julgamento. Eu vou falhar porque eu sou humano. Os homens erram, os homens falham. Os homens me levam para caminhos de queda. Os homens me levam para caminhos de julgamento. Deus não. Deus não vê como o homem vê. Ele sabe como enxergar o que é essencial dentro de mim. E glória a Deus que Ele não me vê como os homens. Por quê? Porque os homens me julgam por fora, mas Deus me conhece por dentro. Entende? Então, por mais que muitas pessoas tenham uma opinião sobre você, por mais que o fulano tenha uma opinião sobre você, teu amiguinho tenha uma opinião sobre você, a opinião deles não muda a opinião de Deus ao teu respeito. Porque Deus não vai na concepção dos homens, Deus não vê como o homem vê. Deus não vai de acordo como o homem pensa. Deus tem um propósito e Deus tem algo que Ele mesmo estabeleceu para enxergar em você. Eu não vejo como o homem vê. É interessante esse sistema de ótica de Deus, de percepção de Deus, ser diferente da maneira como os homens estão nos vendo. Porque os homens são injustos, os homens erram. Deus não.
Deus me vê de uma forma diferente. Deus olha para dentro de mim. Deus olha para dentro do meu coração. Deus olha para o meu interior. Deus olha para a minha alma e Ele me vê de uma forma diferente. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu não enxergo como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está na frente. Deus sabe o que está por trás daquilo. Deus olha o coração. Deus olha o interior. Por isso não te preocupes em relação a nada. Deus está olhando o teu coração. Deus está olhando o teu interior. Por isso que antes de julgar alguém, a gente deve deixar essas pessoas na mão de Deus. Porque Deus sabe o que moveu certas atitudes e muitas das vezes nós vamos ser injustos em certas condenações. Deus olha o que está por dentro. Deus conhece o coração. Deus não vai ver a aparência, Deus não vai ver a estética, Deus não vai ver o tamanho. Deus prefere olhar para o coração. Por que Deus olhou Davi? Coração. O que Deus quer Davi? Coração. O que Deus está levantando Davi como rei de Israel? Coração. Deus quer um coração igual ao de Davi, para se tornar rei de Israel. De modo que a Bíblia vai dizer lá na frente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que lugar especial que Davi conquistou com o Senhor. Porque era um homem que, apesar de errar e falhar, tinha temor e reconhecia os seus erros. Reconhecia as suas falhas. Era um homem de coração quebrantado diante do altar e amava a presença de Deus. Você recebe essa palavra? Deus falou contigo? Então escreve aqui nos comentários. Deus não vê como o homem vê. Eu creio que Deus me enxerga de maneira diferente, né? Talvez o teu pai te enxerga de uma forma, a tua mãe te enxerga de uma forma, teus amigos te enxergam de uma forma, mas Deus te vê de uma outra forma. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu interior, Deus conhece a tua alma, Deus sabe como você é por dentro. Você recebe essa palavra? Então coloca isso no comentário, escreve aí alguma coisa do que você aprendeu, do que você entendeu, consolide essa palavra mostrando que o teu Deus te vê diferente. Coloca aí, o meu Deus me vê diferente. O meu Deus não me vê como o homem vê. O meu Deus olha para o meu coração. Ele enxerga o meu coração. Ele olha aqui para dentro.